Olá, aqui é a enfermeira Keila mais uma vez e hoje eu estou aqui para tirar algumas dúvidas sobre a vitamina D3. Sei que muitas pessoas viram os primeiros vídeos, tem um que eu falo sobre a importância, da vitamina D3 para nos proteger nesse tempo de pandemia, porque ela realmente tem um grande efeito na nossa imunidade. Porém, existem muitas dúvidas e até mesmo muitas pessoas assim, já se consultaram com médicos e normalmente os médicos têm passado uma dose bem pequena. E o que acontece é que o nível sérico, ou seja, o nível sanguíneo dessa vitamina não tem subido, não tem alcançado o nível adequado, o nível que traz proteção. Então, para você ter uma proteção efetiva, ter um sistema imunológico funcionando melhor, você precisa ter o seu exame de vitamina D, que chama 25 de hidroxivitamina D. Você precisa ter esse exame com resultado acima de 50 nanogramas por decilitro. Esse é o resultado que você precisa ter para você ter uma proteção. Entre 50 e 100 é o ideal, Então, se você conseguir manter o seu nível de vitamina D de 60 a 80, que está aí, na metade do nível ideal, você vai ter sim uma boa imunidade, um bom desempenho, do sistema imunológico. Então, você precisa atentar para isso. Muitas vezes eu tenho visto pessoas com exame de 30 nanogramas por decilitro e muitas vezes os médicos falam, não, está dentro do normal, certo? E eu creio que isso acontece não porque eles não querem que você tenha uma boa imunidade, mas porque muitos estão desatualizados em relação às últimas pesquisas sobre a vitamina D3. Nesse caso, se você foi em algum médico que ele considerou normal a sua vitamina nesse valor, você precisa de você precisa procurar um outro profissional que às vezes esteja mais atualizado sobre as novas pesquisas da vitamina D3. Eu sugiro aqui no meu canal que você procure também as pesquisas do Dr. Cícero Coimbra. Ele é um neurologista muito respeitado no mundo todo nesse tratamento utilizando vitamina D3. Chama Protocolo Coimbra porque recebe o nome dele porque ele tem pesquisado amplamente essa substância. Na realidade, não chega a ser uma vitamina, uma substância com base oleosa de lipídios. Ele entra na classe dos hormônios ou pró-hormônios. Os hormônios nós sabemos que tem um desempenho no nosso corpo essencial, Todos os hormônios, eles são essenciais ao nosso organismo, Os hormônios da tireoide, eles controlam o nosso corpo, Nós temos os hormônios sexuais, nós temos vários tipos de hormônios que circulam o tempo todo no nosso sistema, no nosso organismo, para equilibrar, para produzir, para incentivar os nossos órgãos a produzir substâncias essenciais. Então, a vitamina D, ela entra nessa classe de pró-hormônios. E como um pró-hormônio, quando ele está no nível inadequado, o seu organismo não vai funcionar adequadamente, certo? A vitamina D, ela tem uma importância muito grande em relação ao metabolismo do cálcio, a absorção do cálcio, certo? E nesse caso, você precisa dela, assim, toda criança precisa dessa vitamina para crescer. Então, ela é conhecida, ela foi conhecida e começou a ser pesquisada quando crianças tinham problema de crescimento por falta de cálcio. E perceberam que essas crianças tinham também falta de vitamina D, que na realidade é um pró-hormônio, E quando corrigiram esses níveis, as crianças, voltavam a desenvolver adequadamente. Só que recentemente descobriram que muito além do metabolismo do cálcio,
a vitamina D, ela tem o seu efeito no sistema imunológico, né? A sua ação no nosso sistema imunológico. Funciona como imunomodulador, ou seja, ela modula o seu sistema imunológico. Então é muito importante que você esteja atento. Pesquise, não receba como verdade absoluta a fala de um profissional apenas, né? Busque mais informações, porque isso pode sim fazer toda a diferença. Então, eu vou fazer um vídeo específico, né, assim, sobre a minha experiência com a vitamina D3, mas nesse vídeo eu estou destrinchando um pouco mais sobre qual é a ação dessa vitamina no nosso organismo. E aí muitas pessoas têm pavor da vitamina D. Eu falo que pavor porque eu vejo pessoas que têm um nível de vitamina ainda baixo e que dizem que não vão suplementar, não querem suplementar porque tem medo que isso possa trazer algum efeito colateral, algum mal ao seu organismo. Então, será que a vitamina D é perigosa? Qual é o verdadeiro risco da vitamina D? Então, eu vou falar isso hoje para vocês. É o seguinte, como esse pró-hormônio, ele estimula a absorção do cálcio no seu intestino, então ele aumenta a absorção do cálcio no seu intestino. Quando o seu nível de vitamina D está mais alto, o seu organismo vai absorver muito mais cálcio. E nós ingerimos muito cálcio na nossa dieta, nós ingerimos cálcio, né, nos leites e derivados, que é o mais conhecido, mas existe cálcio na maioria dos alimentos, como os cereais, existe cálcio em grande quantidade nos vegetais verdes escuros, né, por exemplo, na couve, no brócolis, no repolho. Nós temos, então, cálcio em vários tipos de comida, até nas carnes, né, nós temos cálcio. Então, por exemplo, se a pessoa está com o nível da vitamina D3 muito alto, ela sim vai aumentar muito a absorção do cálcio. E qual é o risco, qual que é o problema desse excesso de cálcio no organismo? O risco é que esse excesso de cálcio no seu organismo possa gerar calcificações onde nós não desejamos. Por isso que, para evitar essas calcificações em locais indesejados, a associação da vitamina D3 com uma outra vitamina chamada vitamina K2, ela é muito benéfica, porque a vitamina K2 funciona como um GPS para direcionar o cálcio para o local correto. E onde nós queremos cálcio? Nós queremos cálcio em grande quantidade nos nossos ossos, principalmente, né, quem passou dos 35, 40 anos, onde a descalcificação óssea se inicia, nós precisamos que esse cálcio vá para o local certo. Então, você pode ser muito bem beneficiado de ingerir também um suplemento de vitamina K2, que é uma vitamina produzida no intestino e pelas bactérias intestinais boas. E muitas vezes nós temos deficiência dessa vitamina também, porque a maioria do intestino das pessoas está muito inflamado pelos alimentos inflamatórios que nós ingerimos, né, por alergias alimentares, e isso causa uma inflamação intestinal. As bactérias boas vão embora e ficam as bactérias ruins que causam gases. Então é muito importante suplementar a vitamina K2 para evitar a osteoporose, para o seu cálcio e para o osso, certo? Mas quando esse cálcio não vai para o osso, ele pode ir para outros lugares, né? Ele pode ir para suas artérias, ele pode formar calcificações nos seus rins, certo? E esse, então, é o risco quando nós temos um excesso de cálcio no organismo. Então, você precisa atentar para isso. Por exemplo, quem faz tratamento do protocolo Coimbra, tratando doenças autoimunes com altas doses de vitamina D, que não é o caso que eu tenho orientado nos meus vídeos, né, mas só a nível de conhecimento, essas pessoas precisam fazer regularmente o exame do cálcio. Então, elas fazem a dosagem do cálcio no organismo para ver se está no nível adequado, né? Faz a dosagem também de um outro hormônio chamado PTH, que é o paratormônio, que também está associado, né, com a questão do cálcio e a vitamina D.
Então, se você ingerir quantidades muito altas de vitamina D, precisa sim de acompanhamento médico, ok? Então, qual é o risco? O risco é você ter uma calcificação renal, né? Problemas então com cálculos renais, calcificações nas artérias. Mas isso, gente, que fique bem claro, é em altas doses. Eu não conheço ninguém que tenha tido um problema real assim por uso da vitamina D. Eu não conheço. Mas há relatos, né, assim, de que a toxicidade da vitamina D, ela acontece quando o nível sérico, o nível sanguíneo da vitamina D está acima de 250 nanogramas por decilitro. 250 nanogramas por decilitro é um nível, né, muito alto. Então, o que eu estou orientando nos vídeos aqui é que você fique atento, porque o nível da sua vitamina D, quando você fizer um exame sanguíneo, deve ficar entre 50 e 100. Então, se o nível tóxico, que pode trazer algum efeito, né, adverso, um efeito colateral, é 250 nanogramas por decilitro, se você tiver um exame com 80, você não está correndo risco, certo? Então, fique atento a isso, porque vocês vão ouvir muitos médicos com medo de receitar a vitamina D por estarem desatualizados. Então, se algum médico, né, viu o seu exame, tá 25, não passou nada para você, ou passou apenas 1000 unidades de vitamina D por dia, né, 1000 UI, aquela cápsula só com apenas 1000 UI, não vai resolver seu problema de deficiência. O seu problema de deficiência ele vai ser resolvido se você tomar sol todos os dias, na faixa assim, de 15 a 20 minutos, com a boa parte do seu corpo exposta. E aí, para corrigir esses níveis, você vai precisar de uns 3 meses tomando sol todos os dias, nesse tempo. E é um sol forte de 10 horas da manhã a 2, 3 horas da tarde. Então, é esse sol que produz vitamina D na nossa pele, certo? O sol da manhã, o sol da tardinha não produz vitamina D em quantidades adequadas, certo? Mas, em tempos de pandemia, eu não posso esperar 2 ou 3 meses para que o nível da minha vitamina D no sangue fique adequada, porque dessa forma eu estou muito exposto, né? Eu fico exposta ao vírus, eu fico exposta realmente assim, a adoecer gravemente. Então eu preciso corrigir os meus níveis de vitamina D rapidamente. Para que eu possa corrigir os níveis de vitamina D, então você tome sol, porque o sol é muito importante para o nosso corpo. O sol está relacionado também à produção de outros hormônios, como o hormônio do cortisol e tudo, mas você precisa suplementar. Essa é a realidade, você vai precisar suplementar uma dose adequada de vitamina D. E de acordo com o Dr. Cícero Coimbra, a dose fisiológica de vitamina D, o que é fisiológica? A dose que o seu corpo precisa para funcionar adequadamente, ou que ele produz normalmente na exposição adequada ao sol, é 10.000 unidades internacionais por dia. Então, essa é a recomendação do Dr. Cícero Coimbra. E isso para um adulto com peso até 80 quilos. Se você está com excesso de peso, você vai precisar mais do que 10.000 unidades. Por quê? Porque por ser uma vitamina lipossolúvel, ela vai ficar armazenada nas células de gordura do corpo. E aí ela não fica disponível, circulando no seu sangue na quantidade que seu corpo precisa, certo? Então, suplemente da forma adequada. Exija que o seu médico se atualize sobre isso, né, para que ele possa passar para você uma dose que vai realmente te proteger. Para crianças, o Dr. Cícero Coimbra sugere que você administre para o seu filho 200 UI, que normalmente é uma gotinha daquela vitamina em gotas que você encontra na farmácia, normalmente, né? É claro que existe vitamina em gotas com outra concentração, mas a mais comum é que cada gota contenha 200 UI. Então, ele sugere que seja 200 UI por quilo de peso
por dia. Então, se o seu filho tem 10 quilos, então ele vai precisar não de 200 ml, não de uma gotinha. Ele vai precisar de 2.000 unidades ou 10 gotinhas, certo? Que é uma gota por quilo. Então, esse é o normal que seu filho vai precisar. É claro que se a sua criança toma muito sol e não usa protetor solar, ela pode ter um nível bom de vitamina D, porque a criança tem capacidade de produzir vitamina D maior do que o adulto. A pele da criança mais jovem produz melhor. Então, deixe seus filhos brincar no sol, não passe protetor o tempo todo, isso vai ajudar, certo? Então, em relação à vitamina D, fique atento à dosagem adequada e faça exames regularmente. Isso vai garantir que você esteja acompanhando o seu nível e se passar de 100, reduza, certo? Se você está tomando uma dose de suplemento e seu nível passou de 100, reduza, né? A quantidade. Aí você começa a tomar dia sim, dia não, ou uma vez na semana e faça novos exames. Só não deixa voltar para menos de 50, certo? Então, essa é a recomendação. E pensando nesse tempo, será o que é melhor? Eu correr o risco de pegar uma doença com o meu corpo frágil, meu sistema imunológico debilitado e ser hospitalizado ou até morrer? Ou é melhor eu suplementar, mesmo que os médicos falem que eu corro o risco de ter um cálculo renal? Eu penso que o cálculo renal seria um risco muito menor, né? E vale a pena correr o risco, então, menor, mas ter um sistema imunológico forte, trabalhando adequadamente. Você vai precisar disso, tá bom? Então, essa é a dica de hoje. Fique atento aos níveis da sua vitamina D e qualquer dúvida, coloque nos comentários que eu vou responder você, tá bom? Muito obrigada e até mais. E aí, Davi, o que o pessoal tem que fazer para ter uma vitamina D boa? Tomar sol e dar o joinha!